A gente segue com o balanço geral que descobriu pistas sobre o paradeiro do Aguinaldo. Aguinaldo é um pintor, é um brasileiro que foi morar nos Estados Unidos há 18 anos, então a gente está falando aí de 2002, e que desde o ano passado está desaparecido. Com exclusividade, o balanço teve a confirmação de que Aguinaldo voltou sim para o Brasil. Aguinaldo desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, aqui em São Paulo. Ele também apareceu num check-in de internet em um restaurante em Minas Gerais. O que intriga a todos é que ele próprio disse para a família nessa mesma época que estava trabalhando em uma ilha nos Estados Unidos. A pergunta é: o que aconteceu com o Aguinaldo? Onde está o pintor? Aguinaldo teria algo a esconder da família? Ele deixou o pai, deixou familiares próximos, deixou uma namorada. Esse mistério aumenta a cada dia. A reportagem é de Tom Bueno, reportagem especial inédita que acaba de chegar. Vamos ver. Este é o documento da Polícia Federal obtido com exclusividade pela produção do Balanço Geral. Ele comprova que Aguinaldo Ribeiro dos Santos entrou no Brasil pelo aeroporto de Guarulhos às 8 horas da manhã e 8 minutos do dia 17 de maio de 2019. Só agora a família ficou sabendo dessa informação. Eu fiquei sabendo agora. Não tem informação nenhuma, nós não sabemos de nada. Não tem contato, ninguém entrou em contato com nós, não falou nada com nós, não. O documento também revela que o passaporte do brasileiro venceu no dia 16 de novembro de 2019. Portanto, ele não poderia ter saído do país. O brasileiro Aguinaldo dos Santos, de 53 anos, vive nos Estados Unidos há 18. A família, que mora em Ipatinga, no interior de Minas Gerais, há 9 meses não tem nenhuma informação do paradeiro dele. A minha mãe foi a última a falar com ele em setembro. Depois teve a morte da minha irmã. Eu acho que ele não está nem sabendo. Então a gente está preocupado. Está preocupado em saber onde ele está, como é que ele está. Você está passando alguma dificuldade? A preocupação da família aumentou depois que um check-in foi feito em nome dele numa rede social no dia 5 de julho de 2019. O restaurante fica na cidade mineira de Oliveira, a 373 quilômetros de Ipatinga. Minha mãe questionou ele sobre esse check-in. Ele falou que não era ele, que podia ser um engano e que ele estava nos Estados Unidos trabalhando em uma ilha, que essa ilha era de difícil acesso, de difícil comunicação. Então, devido a isso, ele ia ligar pouco pra gente. O Aguinaldo costumava falar com a família todos os dias. No ano passado, ele mandou uma mensagem para os pais dizendo que estava numa ilha onde a comunicação era muito ruim nos Estados Unidos e por isso ele ficaria mais ausente. Depois disso, ele só ligou para a mãe dele mais uma vez, foi em setembro. Desde então, a família não teve mais notícias do Aguinaldo. O irmão conta que tentou registrar boletim de ocorrência durante esse tempo, mas não conseguiu porque não tinha o número de documento dele. Então, vocês tentaram registrar boletim de ocorrência e não conseguiram? Não conseguiu. Eu mesmo não consegui. Porque você precisava do documento dele, do CPF e RG dele? Precisava do CPF dele ou do RG. O sumiço misterioso de Aguinaldo dos Santos intriga toda a família. O que teria acontecido? Onde Aguinaldo está? O Aguinaldo, ele sempre foi um rapaz de coração muito bom. Ele sempre ajudou todo mundo, né? Assim, namorada, ele confiou na namorada de mandar dinheiro, entendeu? E eu acho que ele deve ter, assim, ele deve estar decepcionado com alguma coisa. O Balanço Geral mostrou essa semana que Aguinaldo mantinha um namoro à distância há 12 anos com uma brasileira, que mora na Paraíba. Josiene Andrade, de 43 anos, deu uma entrevista para uma página de brasileiros que moram nos Estados Unidos, dizendo que ela e Aguinaldo tinham planos de montar um hortifruti. Josiene também afirmou que era o namorado quem bancava ela no Brasil. Tinha mais condição de pagar, porque era o aluguel da casa que eu morava, que era uma casa boa, era o aluguel do imóvel que a gente estava montando, o hortifruti,
fora as outras despesas, água, luz, telefone e a manutenção, enfim. Minhas dívidas, então aquilo foi uma bagagem que caiu em cima de mim, de onde eu ia tirar se eu não estava trabalhando. A família de Aguinaldo sabia que ele tinha uma namorada no Brasil, mas não tinha muito contato com Josiene. E ele falava para você que ele era apaixonado pela Josiene? Ele falou que gostava da menina, né? Ele gostava dela. Antes de se mudar para os Estados Unidos, em 1992, o Aguinaldo foi morar na Itália. Lá ele conheceu uma brasileira e os dois começaram a namorar. Dessa relação, nasceu o único filho de Aguinaldo, hoje com 23 anos. O jovem, que vive com a mãe no interior de São Paulo, não quer gravar entrevista e nem falar sobre o desaparecimento do pai. O que a gente conseguiu apurar é que Aguinaldo e ele mantinham contato com frequência. Este foi o último áudio enviado por Aguinaldo ao filho no dia 3 de julho do ano passado. Tá tudo bem. E contigo, filho? Tudo tranquilo? Assim que o pai chegar, eu te ligo, tá bom? Aguinaldo também teria comentado com uma amiga que tinha desistido de montar um hortifruti com Josiene na Paraíba e que gostaria de morar em São Paulo quando voltasse ao Brasil. É o que revela esse áudio enviado pela amiga à irmã de Aguinaldo, em que ela relata a última conversa que teve com ele. Ele tinha falado comigo que não ia mais mexer com o hortifruti, que ele tinha desistido. Aí ele falou comigo assim, eu tô querendo comprar um sítio. Aí eu falei assim, onde? Foi aí que ele me falou assim, eu pensei em morar em São Paulo, comprar lá em São Paulo. Aí eu falei, mas por que São Paulo? Aí que ele me disse que São Paulo é um lugar frio e que ele gosta de frio. Sem saber o paradeiro e nenhuma informação do brasileiro, a família enviou um e-mail à Interpol pedindo ajuda para desvendar o desaparecimento de Aguinaldo. Nesta sexta-feira, a família também conseguiu o número do documento dele e vai registrar um boletim de ocorrência. O irmão faz um apelo. Aguinaldo, se você estiver vendo essa reportagem, entre em contato comigo, meu irmão. Às vezes você não quer ir para a casa de pai ou mãe, a porta da minha casa está aberta para você. Vem aqui para casa.